Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Quero falar sobre a mente, de novo. Quero falar sobre a mente, quero falar sobre a terra prometida. Se você esteve aqui nos últimos 2 meses, eu preguei provavelmente, acho que 8 vezes seguidas, em que de alguma forma tentei trazer a incrível lição de Israel entrando na terra prometida, usando como uma imagem profética, uma metáfora do cristão no Novo Testamento. Nossa vida é de entrar na plenitude das promessas de Deus, seu desígnio, seu propósito para a nossa vida. Entrar na Terra Prometida no Velho Testamento não era uma metáfora de ir para o céu, porque o inimigo estava naquela terra. Portanto, a natureza de uma promessa de Deus é que ele o convida para um conflito. Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que você tem um monte de promessas à sua frente. A má notícia é que ela está ocupada por um inimigo. Aqui está uma parte incrível dessa jornada para nós. Eu estava lendo essa semana em Crônicas, houve uma guerra em que Israel teve que se envolver, e eles estavam em número menor, não apenas em menor número, menos capaz. O exército inimigo era muito mais habilidoso, mais preparado. Mas Israel foi chamado para esse conflito, para essa guerra. Literalmente, tudo que eles fizeram foi comparecer, e Deus destruiu o inimigo. Há momentos em que você só precisa da coragem de comparecer, e Ele cuidará disso. Em outras ocasiões, Ele não trará uma vitória sem seu envolvimento. Às vezes, Ele fará algo por você, outras vezes, Ele fará algo por meio de você. Ainda bem que eu não estou sentado em sua frente. Fique quieto, Bill. Não leia tudo que aparece na tela. Certo, estou de volta. Às vezes, não haverá vitória sem seu jejum. Às vezes, não haverá vitória sem que você marche ao redor das muralhas de Jericó. Às vezes, não haverá vitória sem que tome posição com a palavra do Senhor e faça um decreto profético. Às vezes, isso não acontece sem sua oferta generosa e irracional para ajudar aquela pessoa pobre. Às vezes, esse ato é o que libera. Outras vezes, você comparece e ele luta por você. O ponto é que a vitória é garantida se seguirmos sua orientação. Ele não nos leva a uma batalha para perdermos. Ele usa sua obediência para envergonhar os poderes das trevas. Ele pode fazer isso sozinho, mas escolheu fazer isso por nosso intermédio. Eu estou enfrentando coisas que agora que eu tenho esperado que Deus venha e faça algo para mim. Acontece que eu estou numa época em que isso não está funcionando. Só há vitória quando Ele faz através de mim. Faça o que Ele diz e tudo irá bem. Aqui está essa ideia da Terra Prometida. Há promessas que Deus nos deu que estão ocupadas por o inimigo. Lembre-se que o campo de batalha para o crente é a mente. Não é a mente no sentido de que, tudo está na sua cabeça, sua imaginação. Não é isso. É sobre nossa vida de pensamentos. Lutamos contra a carne e sangue, mas contra potestades, principais, etc. E eles são exaltados e honrados por meio de ideias, pensamentos, coisas que foram levantadas contra o conhecimento de Deus. A promessa sobre sua vida, que você ainda não experimentou, está ocupada por uma mentira. Senão você já estaria nela. Eu tenho mais uma chance depois disso e tenho que acertar. Vou me esforçar.
A Terra Prometida é uma figura de nós entrando na plenitude do propósito de Deus para nossas vidas. Cada um de nós tem promessas que ainda não experimentou, cada um tem promessas não cumpridas. O mais legal é que todo sim que você já recebeu, já houve um romper, e isso criou um impulso para gerações futuras. O seu sim trará provisão a pessoas que você nem mesmo conhece. Mas há o que é possível e o que é potencial, e o Senhor nos convidou para um trabalho maior. Sabe, Jesus disse, façam obras maiores do que essas. Bem, você não pode fazer maiores até que façamos as mesmas. Ele não está atraindo para a possibilidade por meio da promessa. Paulo deixa claro para Timóteo, em 1 Timóteo 1, versículo 18, ele diz, Timóteo, pegue as promessas, as profecias que lhe foram dadas, e com elas faça guerra. Ele está, entre você está e onde você quer ir, há um conflito. E terá que pegar isso que eu disse sobre você e usá-la como uma arma para atingir seu potencial, seu futuro. A implicação é que a Terra Prometida está ocupada por um inimigo. E eu gostaria de sugerir que, se o campo de batalha é a mente, então o inimigo é uma mentira. Muitas vezes, como crentes, aceitamos a dúvida porque ela parece humildade. Muitas vezes aceitamos coisas como dúvida, autojulgamento, autocrítica, porque não queremos fazer essa coisa de orgulho arrogante, sem perceber que, enquanto eu estou concentrado em mim, mesmo que seja um questionamento, ainda é orgulho. Ele merece mais de mim. Em algum momento, preciso acreditar que sou salvo. Só uma piada. Mas, em algum momento, temos que aceitar o fato de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em mim. Ele espera algo da minha vida, de natureza sobrenatural, pela qual eu jamais poderia receber o crédito. Minha concordância com o que Deus disse sobre a minha vida é essencial para que eu entre na Terra Prometida, naquilo que Deus planejou para mim. Muito incomum que nos é apresentado em Zacarias. Basicamente, o que acontece hoje é que eu tenho muitos textos, muitas referências, muitos pontos, muito de tudo. Isso é mais adequado para um domingo à noite, quando as pessoas vêm e não se importa quanto tempo leva. Mas eu tenho aqui uma mensagem de domingo à noite que eu vou ter que cortar para domingo de manhã, porque temos mais pessoas vindo daqui a pouco. Mas eu vou dar referências. E uma das partes incomuns da Bíblia, para mim, uma das mais incomuns da Bíblia, está em Zacarias capítulo 1, onde o Senhor diz, há 4 chifres que se levantaram na terra e se levantaram para destruir as pessoas, para destruir, enganar, etc. Na Bíblia, os chifres representam autoridade ou poderes, eles são forças. E o Senhor está descrevendo 4 chifres que se levantam para destruir a humanidade. 4 é o número da terra, norte, sul, leste e oeste. Quando vemos o número 4, ele diz 4 chifres se levantaram. Ele está descrevendo um fenômeno mundial de engano e destruição. Você está me acompanhando? A resposta do Senhor a esses 4 chifres foi levantar 4 artistas ou artesãos, aqueles ungidos com sabedoria para a criatividade. Isso é estranho. Desde que ele enviou corais adiante da batalha, não vimos uma solução tão incomum para um problema global. Eu gostaria de sugerir que, quando o Senhor disse que levantaria artesãos, em outras palavras, um movimento mundial sobre seu povo, artesãos, ele não estava só descrevendo a dança, a música ou a pintura como arte. A criatividade na vida dos crentes deve ilustrar a liberdade de pensamento. O objetivo é ilustrar que a pessoa é livre para pensar
Isso é comprovado no natural. Enquanto estiver tentando se lembrar de 100 coisas diferentes sobre o que precisa fazer amanhã, quanto maior for a luta para se lembrar dessas coisas, menor será a capacidade de funcionar com criatividade. A resposta do Senhor é sim, é a criatividade, sim, é a nova canção, sim, é a arte que fazemos, inclui tudo isso. Mas não é sobre isso. É sobre liberar na terra um povo que é livre em seu pensamento. Um povo que não está sobrecarregado pela mente natural que diz, isso é impossível. Ou isso nunca vai acontecer através de mim, eu não tenho esse dom. Ou eu sei que o Senhor prometeu isso, mas deve ser para outra pessoa. O duvidar de si mesmo, esse tipo de coisas, são evidências da influência de uma mentira. Posso me alimentar de qualquer uma dessas coisas? Da que me leva ao meu futuro ou da que reforça a minha descrença? Jesus, antes de realizar qualquer milagre, apresentou-se diante das pessoas e fez essa confissão sobre sua própria vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, recuperar a vista dos cegos. E ele faz essa lista de milagres nos quais estava prestes a fazer, mas não havia feito nenhum ainda. Veja, uma grande fé parece uma grande arrogância para aqueles que não creem. E às vezes é mais fácil criticar a pessoa com grande fé ou tentar rebaixá-la ao nosso nível, ao invés de receber o exemplo dela para nos tornarmos mais do que fomos criados para ser. Posso me alimentar da dúvida, posso me alimentar das promessas de Deus, posso me alimentar de qualquer uma delas. E o que eu der meu coração para desenvolver será o que fornecerá em minha própria vida. Eu entro em acordo com o inimigo que habita em meu futuro, ou eu entrarei em acordo com o Senhor e percebo que tem um propósito. Pode ser que tudo que eu preciso fazer é comparecer e essa coisa desenvolva diante de mim. Talvez eu tenha que marchar em volta de Jericó, lutar. Mas o ponto é que precisamos estar insatisfeitos em parte da nossa vida. Gratos, mas insatisfeitos. Insatisfeitos com o fato de que há muito território que ainda não foi conquistado. Isolar meu coração do que é possível trabalha contra mim. A resposta do Senhor a um movimento demoníaco global para destruir a vida das pessoas é a liberação global de seu povo, que são livres para pensar, não sobrecarregados com o fardo do fracasso de ontem. Deixe-me ilustrar algo. Vamos fingir por um momento que eu era um ladrão de carros profissional. Eu era, não sou, era. E todos vocês que gostam de fazer clipes do YouTube, não usem essa parte. Digamos que em minha vida passada, eu fosse um ladrão de carros e roubava carros incríveis. E fingia ser Robin Hood, e pegava o dinheiro e gastava comigo. Então, eu me acheguei ao Senhor, fui salvo, me arrependi de todas essas coisas. Elas não fazem parte da minha vida mais. Posso olhar para o seu lindo carro e não desejá-lo. Não estou tentando manipular para obter riquezas. Estou honestamente seguindo o Senhor. Aqui estou eu.
Estou dando graças ao Senhor e me lembro do que fiz. Agora, se eu olhar para o meu passado, sem o sangue de Jesus, lembre-se, eu tenho andado em arrependimento, Deus me perdoou e me fez com que eu deixasse de ser a pessoa que fez aquilo. Eu sou uma nova criação. A pessoa que fez aquilo está morta. O inimigo me faz lembrar disso. Talvez seja alguém de quem eu roubei, talvez seja um carro específico. De alguma forma, ele quer que eu me envolva novamente com essa parte passada da minha vida. Se eu olhar para o passado, sem o sangue de Jesus, estarei olhando para uma mentira. Estarei observando algo que não existe da maneira como eu vejo. O inimigo tem duas ambições básicas. Uma é despertar em mim o desejo pelo que eu costumava fazer. Entendeu? Agora, ele não pode fazer isso. Eu não estou permitindo isso. Esse não sou eu. Passei o teste número 1. Mas aqui o número 2, no qual muitos de nós caímos, se ele não consegue fazer com que eu desperte antigos apetites, então ele quer que eu tenha vergonha do antigo apetite. O problema de pensar em pecados passados ou coisas que fizemos é que não sei como isso funciona, só sei que funciona. De alguma forma, desperta em nós a emoção ligada ao pecado. Pode ser uma gratificação ilegítima, pode ser um senso de poder, pode ser culpa e vergonha, pode ser qualquer uma dessas coisas, mas o ponto é que algo acontece conosco emocionalmente e não há graça para isso, é porque estamos visitando uma mentira. Quando acreditamos em uma mentira, damos poder ao mentiroso. Aquela coisa foi sepultada com Cristo. E agora estou usando minha autoridade para ressuscitar os mortos, para dar poder àquilo que não tem poder. Nossa vida de pensamentos é incrivelmente poderosa. Perguntei a você muitas vezes nos últimos anos, se Deus habita no meu louvor, quem habita nas minhas reclamações? As palavras dão ao mundo invisível permissão ou lugares para ocupar. Efésios 4 nos dá uma visão incrível sobre palavras prejudiciais versus palavras que dão graça. Nós fomos convidados para um papel de colaboração com Deus, no qual podemos dizer coisas a uma pessoa, você escolhe uma, dizer coisas a essa pessoa que são perfeitamente adequadas à circunstância e ao momento divino da vida dela, e você diz essas palavras, a Bíblia diz que você lhes deu graça. Mas pense nisso. Somente Deus dá graça. Ele está dizendo que você tem um papel em que visa alguém com palavras de edificação, de encorajamento. Você está liberando a mão de Deus para transmitir a essa pessoa por meio de seu papel de colaboração, por meio de seu uso adequado das palavras para estabelecer a graça de Deus na vida dessa pessoa. É extraordinário que possamos pegar algo tão inestimável pelo qual fomos salvos, pegar o dom tão inestimável e direcioná-lo para a vida de outra pessoa, simplesmente pelo uso adequado do encorajamento. Palavras. Sua paixão, então, é levantar um movimento global de pessoas que sejam livres para pensar, não sobrecarregados pelo pecado de ontem, nem sobrecarregadas por restrições religiosas. A batalha pela nossa mente
tem a ver com o sistema político, tem a ver com o sistema religioso e tem a ver com o reino de Deus. O sistema político é humanista por natureza, o homem está no centro de tudo, o humanismo é a grande religião do momento. O sistema religioso tem Deus no centro de tudo, mas ele é impessoal e impotente, tem a ver com rotina e não com relacionamento. E o reino tem Jesus no centro de tudo. Quero que veja comigo em Mateus, capítulo 16. Leremos uma passagem que eu não sei se vou conseguir fazer isso, mas gostaria de que, em algum momento, tirar umas 3 ou 4 semanas para trabalhar nisso e fazer um trabalho um pouco melhor sobre essas coisas. Eu tenho sentido muito que o Senhor está querendo nos atrair para a promessa de uma forma maior do que mais já conhecemos. Estão bem? Todo mundo está vivo? Abençoe nossa família online. Amamos vocês. Ficamos felizes por se juntarem a nós semana após semana. O capítulo 16 de Mateus é esse grande capítulo em que Jesus pergunta aos discípulos: quem diz que as pessoas que eu sou? E então ele pergunta: quem vocês dizem quem eu sou? E o Pedro diz que você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse então: não foi carne e sangue que te revelou, mas sim meu Pai. Ele não estava rebaixando Pedro. Ele estava reconhecendo que ele tinha ouvido do Pai. Ele estava afirmando que você está certo, Pedro. Você entrou no fluxo de informações divinas, você entendeu direito. O problema de estar certo aqui está o problema de estar certo. E isso acontece muito na cultura profética, da qual fazemos parte. O maior perigo para a cultura profética que acerta é que ela tende a pensar que está sempre certa. Você provavelmente conhece pessoas que precisavam ouvir isso. Diga a eles. Pedro acerta. E no momento seguinte, versículo 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Não estamos falando de sugestão, estamos falando de repreensão. Repreendê-lo e dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Essa é uma palavra profética e tanto. Assim diz o Senhor, isso não te acontecerá. Jesus virou-se e disse: para trás de mim, Satanás. Essa é uma boa palavra de afirmação. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Essa palavra significa preparar uma armadilha para pegar o animal. Você está sendo usado pelo diabo para tentar me prender. Lembre-se de que o Senhor está liberando na terra, são pessoas livres. Tudo que você pensa, tudo que você diz, tudo que você faz, todas as ambições que você tem na vida, são motivadas por medo ou por amor. O medo aprisiona. O amor capacita e empodera. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vamos ver essa frase. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Para trás de mim, Satanás, sua mente não está cheia das coisas de Deus, sua mente está cheia das coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás, sua mente está cheia das coisas dos homens. A humanidade sem Cristo no centro é de natureza demoníaca. Lembre-se que a bruxaria, por mais demoníaca que seja, começa com o pecado da carne, em Gálatas 5. Sem Cristo no centro,
Posso dizer sem foco na eternidade? Sem o norte da nossa bússola, tendemos a tomar decisões erradas e adotar valores errados. E é muito fácil adotar, casar com o que é inferior. Aqui Jesus confronta Pedro. Ele diz, sua mente não está cheia das coisas de Deus. Pessoalmente, eu não acho que ele esteja dizendo, você precisa sonhar com o céu, você precisa pensar nos anjos, ou coisa assim. Ele está falando da perspectiva. Como você chegou a esse lugar de fé? Você só chegou por meio do arrependimento. Arrependa-se, pois o reino do céu está próximo. Arrepender-se significa mudar a maneira como você pensa. Para entrar nessa realidade, para entrar nessa terra de promessas, começa com o arrependimento, começa com a contrição que provoca uma mudança em sua maneira de pensar. De novo, a maioria dos crentes se arrepende o suficiente para serem perdoados, mas não o suficiente para ver o reino. Ele diz, arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Tem um propósito, você vai perder de vista aquilo que era inferior e que tem te manipulado e controlado, e você vai mudar e ver uma realidade que é muito maior do que tudo que você já viu. Mas a evidência do verdadeiro arrependimento é contemplar a realidade do reino de Deus em todos os aspectos, partes da sua vida. Entramos nesse reino por meio de uma mudança. Não é uma disciplina. Eu acredito na disciplina, mas você não pode criar seu caminho para o reino. Você tem que entregar seu caminho. Não é o resultado de autodeterminação. Já foi a determinação dele, eu me rendo a ela. Honestamente, é como entrar em um grande rio. Você se entrega à correnteza que já existe. E é isso que a graça é. Ela o leva para os propósitos e as coisas de Deus. Não podemos lutar contra a correnteza e tentarmos proteger coisas que não merecem ser protegidas. Peguem suas Bíblias e abram. Por que não abrem Filipenses 4? Filipenses 4. Oh, meu Deus. Bem. Atirei no relógio. Bang. Errei o relógio, me desculpe. Vou citar duas passagens para você, por uma questão de tempo, porque eu quero que você entenda essa lição. Então, concluiremos com Filipenses 4. Duas referências. Número 1, Romanos, capítulo 8, acho que por versículo 28. Não, está mais abaixo, está a parte inferior da página, versículo 32, eu acho. Ele diz, nada pode se separar do amor de Cristo. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem domínios. E então ele continua e diz, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso está falando de um lugar de segurança no amor de Deus. Então, vá para 1 Coríntios, capítulo 3. No final desse capítulo, está escrito, não se vanglorie nos homens, pois todas as coisas são suas. O contexto é que estavam começando a se dividir sobre quem eles seguiam. Oh, nós seguimos Pedro, nós seguimos Paulo, seja o que for. Ele diz, não faça essa competição, isso é arrogância. Todas as coisas são suas. O que ele está dizendo? Os dons do Espírito de Deus, os dons de Jesus funcionando, que vimos nele, são distribuídos às pessoas. E essas pessoas são dadas a você como um presente. Está lá. Ele diz, não se vanglorie nos homens, todas as coisas são suas. Então ele diz, a vida é sua.
Desculpe, o mundo é seu. É como essa lista interessante. Imagina que você está no escritório de advogado e está lendo o que você herdou. E ele diz, o mundo inteiro é seu. Bem, isso é interessante. A vida é sua. A morte também. Estranha lista de heranças. Então ele diz as coisas do presente e coisas futuras. O que está faltando nessas duas passagens? As coisas presentes, coisas futuras, ambas passagens. Uma tem a ver com o amor de Cristo, outra tem a ver com a nossa herança. Coisas presentes, coisas futuras. O que está faltando? O passado. Por quê? Você não tem acesso legal ao passado. Seu passado foi comprado e não é mais seu. Ficar remoendo o passado, a parte da obra redentora de Cristo, é invadir a propriedade de outra pessoa. E quanto mais permitimos que os fracassos do passado, ou talvez os sucessos, definam quem somos, mais nós vivemos sob a influência de uma mentira. Lembre-se que o objetivo não é ter pessoas que saibam que são perdoadas. O objetivo é liberar pessoas que estão livres em seu pensamento das restrições das religiões e do sistema político, do medo do homem, em um lugar para ser a solução redentora para a humanidade, trazendo soluções, respostas, pensamento livre, pensamento criativo. Isso foi melhor que a sua resposta, mas não me importa com isso. Estou bem com isso. Eu tenho que terminar aqui, então vamos passar para Filipenses 4. Lembre-se que essa instrução que Paulo está dando à igreja de Filipos, ele está escrevendo para eles da prisão. Suas sugestões não são ideias descuidadas e aleatórias. São coisas pelas quais ele lutou e pelas quais pagou um preço. Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Vale a pena repetir. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens, pois perto do Senhor, não sejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. De novo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa é uma passagem incrivelmente importante. Vou lhe dizer por quê. Eu já fiz inúmeras orações por causa do medo e da ansiedade. Se é assim que você se encontra, ore. Mas quando chegar à presença do Senhor, se sair da mesma forma que entrou, você não estava orando, estava reclamando. Nós entramos à presença do Senhor e fazemos uma troca. Ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Venha a mim e vamos fazer uma troca. Eu vou pegar as coisas pesadas, vou te dar as minhas coisas leves. É a evidência da oração. Muitas pessoas oram para cumprir algo. Não houve relacionamento, um encontro. Foi uma rotina, e essa é a natureza da religião. Rotina em vez de relacionamento. Ele diz, tudo pela oração e súplica, com ação de graças. Ação de graças é a melhor vacina que você pode tomar. Ela inocula contra a arrogância, o pensamento perverso. Ela realinha a fonte da vida, nos realinha com aquele que dá a vida. Ela nos coloca em uma postura de humildade, onde nós temos uma vida que depende dele. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente em Cristo Jesus. Se quiser a paz que excede todo entendimento, tem que abrir mão do seu direito de entender.
É interessante porque eu estou enfatizando o entendimento. Oh, meu Deus. Esse é o único culto em que podemos ir além, e eu já fui. Nos outros não podemos. Mas no próximo culto, eu resolvo. Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Hebreus 11 diz, pela fé entendemos que os mundos foram feitos do nada. Ouça, pela fé entendemos. Há um brilhantismo disponível para o crente por causa da fé. A fé não vem da mente, vem do coração. Mas é o resultado da rendição, não do esforço. A mente renovada cria o contexto para a grande fé. É como as margens de um rio. Há um brilhantismo no qual o Senhor está querendo levar o seu povo. Um brilhantismo, pensamento livre, sem medo do homem, sem remorsos do passado. Pensamento livre. Por quê? Porque você está em uma postura de acreditar em coisas que são absolutamente impossíveis. E há uma compreensão da natureza e dos caminhos de Deus que influenciará a sua criatividade. Você satisfará o clamor de um planeta que anseia por um Deus que é real, um Deus que é presente, um Deus que se importa. Finalmente, irmãos, em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for de justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude, qualquer coisa digna de louvor, meditem nessas coisas. Ele nos deu a receita. O médico escreveu a sua receita. Isso é o que você precisa para ter uma mente sã. Pense nessas coisas. E se você acordar durante a noite e tiver dificuldade de voltar a dormir por causa da ansiedade, não? Você não? Bem, eu tenho. Muito mais vezes do que eu posso contar nos últimos 2 anos. E eu volto a dormir citando o Pai Nosso, o que eu faço várias vezes, ou então entro num lugar de gratidão e começo a me concentrar nas coisas que são nobres, corretas e dignas de louvor. Isso me traz paz e me leva de volta a um lugar de descanso. Passamos do tempo, Jesus nos ajude. E tenha um bom dia. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.